Olá, amigos do canal Live Sem Tema. Bem-vindos a mais uma quarta-feira, dia 9 de agosto de 2017. Eu, Marcos Sartori, ao lado do meu amigo Antônio Cláudio Guzmão, e o nosso convidado de hoje, Marcelo Amaral. Seja bem-vindo, Marcelo Amaral, na nossa Live Sem Tema. E antes a gente falando do Marcelo Amaral, é engenheiro civil e autor do livro A Origem, uma visão cósmica da psicopatia. Você quer mais informações a respeito do livro? Olha só, www.livroaorigem.com.br. Vai lá, Marcão. Descrição nos comentários, né? Isso, tem uma descrição nos comentários, porque ele tem uma vasta bibliografia que ele pesquisou, que foi para fazer esse livro. Então a gente já deixou na descrição aqui do site todas essas bases, né? Em tudo que ele se baseou para, no caso, estar escrevendo esse livro e estar passando essas informações. E, sem mais delongas, eu gostaria de perguntar a você, Marcelo, e muito obrigado por estar aqui com a gente, o que faz um engenheiro civil resolver escrever um livro sobre a visão cósmica da psicopatia? Houve algum evento importante na sua vida? Houve algo que você queira descrever? Algum estopim? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Bom dia a todos. Boa tarde a todos que vão nos ver aí no futuro, né? Bem, respondendo a sua pergunta, isso é uma coisa que foi acontecendo, né? Não é uma coisa de agora. Há muito tempo eu já tenho interesse por vidas em outros planetas, assuntos ligados à espiritualidade, ufologia, né? Essas questões que transcendem um pouco o nosso cotidiano. Então, aos poucos, eu fui pesquisando, me inteirando, conversando com amigos, colegas que também são afins nessa área, né? E a gente vai descobrindo várias raças que existem aqui perto do nosso sistema solar, né? Que influenciaram nossas civilizações. Daí os sumérios, muitas tábuas dos sumérios dizem isso, né? Para quem pesquisa, para quem sabe disso, né? E há mais uns 2 anos atrás, eu comecei a me deparar com algumas questões de uma raça específica delas, que são os reptilianos. E eu comecei a estudar um pouco dessa raça, ver quais as características, o que tinha na internet, livros publicados, aquele David Icke, né, fala um pouco disso, aquele inglês, né? Aqui no Brasil, muitas pessoas já falam sobre isso também, né? Eu posso citar algumas pessoas que são bem conhecidas. É a doutora Cássia Faria, aí de São Paulo. A Gisele Valim, aí também de São Paulo, é psicóloga. O Domingos Takeshita. A doutora Mônica de Medeiros, que é coordenadora da Casa do Consolador, aí de São Paulo, faz um trabalho fantástico, fala sobre essas raças. As duas lutadoras, que eu falo assim, que são grandes lutadoras dessa causa, a Cris de Pascoal e a Kátia Gaia, no canal Cron TV, né? O professor Hélio Couto, aí também de São Paulo, fala sobre isso. Quem mais? O doutor Sérgio Campos e a esposa dele, aí de São Paulo também, né? Falam sobre esse tipo essa abordagem sobre essa raça, né? E o aspecto dessa raça que eu mais me foco na minha obra, que é o lado dos chamados negativos, vamos dizer assim, que é difícil você falar assim. Negativo é um adjetivo, vamos dizer assim, que poucas pessoas entendem. São pessoas que são extremamente egoístas, só pensam nelas, quer abusar dos outros, quer explorar os outros, quer manipular os outros. E a gente vê isso muito na nossa atual política, né? Pessoas que mentem, pessoas que manipulam, pessoas que não têm, vamos dizer assim,
menor pudor de mentir, depois ser pego na mentira, para ele tanto faz, né? Quando eu comecei a perceber que essa raça, os septilianos negativos, e comecei a pesquisar alguma coisa em relação à psicopatia, tanto é que no livro eu chamo Conectando os Pontos. Como eu já tinha uma experiência anterior com um instrumento chamado Enneagrama, o que eu fiz? Eu coloquei no livro que esses reptilianos negativos, quando eles encarnam aqui no planeta Terra, na chamada 3D, eles nascem aqui nas famílias humanas, ditas famílias humanas, né? O que acontece? Eles também estão sujeitos à regra da 3D aqui. Ou seja, eles vão ter as mesmas características dos novos tipos do Enneagrama. E nesse caso, eu fiz uma combinação entre os 9 tipos e os 3 tipos de psicopatia que existem, que é o leve, o moderado e o grave, dando 27 tipos de personalidades possíveis para essas encarnações aqui, né? Entendi. Vai lá, Marcos. Sim, a propósito, Marcelo, esse comportamento ou esse perfil de pessoas, ele não está só na política, né? Ele é um perfil que está muito aflorado. Em qualquer lugar que a gente vá hoje, a gente encontra pessoas com esse perfil. Mas, sobre o seu livro, Marcelo, quanto tempo você levou para escrever? Olha, Marcos, na realidade, eu escrevi esse livro para mim, como se fosse uma espécie de catarse. É aquilo que você põe para fora, sabe? Aquilo que você fica pensando. Falei assim, gente, não é possível. Você vai na livraria, você vê uma coisa, um pedaço da história. Você lê um pouco do Fábio da Santoro, você lê um pouco lá do David Icke, é uma parte da história. Você assiste alguns vídeos de algumas pessoas falando sobre isso, sobre os reptilianos, como é que eles agem. Você lê livros sobre psicopatia, mas eu falei assim, não tem um livro que una isso aí. Não tem, eu não encontrava. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever esse livro para mim. Eu escrevi esse livro para mim. Na realidade, foi uma espécie assim de botar para fora algo que estava dentro de mim e que eu queria compartilhar. Então eu escrevi ele para mim. Quando o livro estava praticamente pronto, eu comecei a olhar para o texto, ele estava todo no Word, né? Eu falei assim, olha, eu acredito que isso que eu tenho aqui já deu um pequeno livro e eu gostaria de compartilhar, né? Mas eu queria fazer uma coisa bem feita. Como eu sou engenheiro, atuo na área de engenharia, eu não sou editor, não mexo com isso, o que eu fiz? Eu busquei um amigo meu, que é dono da Gaia, editora do Rio de Janeiro, e falei com ele, olha, eu tenho um texto, eu gostaria de publicar esse livro, e precisaria que alguém me ajudasse. Eu o contratei profissionalmente, né? Ele também que criou o meu site, o www.livroaorigem.com.br, né? Ele que faz a manutenção dele, né? E dessa forma, eu publiquei o livro. Já está na 2ª edição. Essa edição que o Cláudio acabou de mostrar. Esse livro foi publicado e foi impresso numa gráfica, que é a mesma gráfica que faz os livros de bolso da Saraiva, no Rio Grande do Sul, chama Palote. Eu fiquei muito satisfeito com esse trabalho. Então, eu acredito que as pessoas que adquirem o livro vão estar não só tendo um bom material publicado, de qualidade, com uma informação que é muito mais importante, resumida, porque como engenheiro eu tenho muita facilidade de fazer síntese. Então a pessoa vai ler o livro, não é um livro grande, ele tem todas as informações para, a partir deste momento, ele fazer a sua própria pesquisa. Eu ponho isso no livro lá. Né? E teve elementos que você quis colocar e acabou no final não colocou no livro? Dentro desse brainstorm todo que você está construindo? Muita coisa, porque já é um assunto difícil, né, Marcos? É um assunto muito difícil. Isso não é receita de bolo da vovó. Se eu fosse fazer um livro sobre receita de bolo da vovó, eu estava bombando. Né?
Sabe, você chega na livraria, tem aquela parte enorme de livros sobre receitas, olha que coisa deliciosa, né? Só falar sobre comida. Não é, você vai falar sobre psicopata, reptiliano, o cara olha para você e fala assim, o que você está falando de quê, meu amigo? Só pessoas que já têm uma mente mais aberta, que já estão despertando para isso, esse é o nosso público. Né? Esse é o público que está buscando, é o público que está querendo se libertar desse sistema que tanto nos oprime, que cria isso que nós estamos vendo aí, né? Dessa política extremamente hostil e maldosa, de políticos que estão eleitos e simplesmente roubam o povo, manipulam o povo. É isso que está acontecendo. Então, eu fico... Opa, desculpa, acabei te interrompendo. Dentro desse trabalho todo, quando a gente se propõe a fazer um trabalho sério, um trabalho como esse, a gente acaba enfrentando uma série de obstáculos, uma série de dificuldades. Para conceber esse trabalho, ô Marcelo, o que foi mais difícil para você? A pesquisa, a editora, a publicação, as vendas, o que foi mais difícil para você conceber esse trabalho todo? Olha, eu acho que, de uma certa forma, eu acredito que a publicação dele tenha sido uma parte mais difícil, porque eu não conhecia esse universo das gráficas. Né? Eu tive que fazer pesquisa, a primeira edição toda que eu fiz aqui em Belo Horizonte mesmo, já foi toda vendida, foi uma pequena edição, já tem 200 exemplares andando por aí, vendidos, né? Na parte eletrônica, em arquivo eletrônico, na plataforma PDF e MOB, tem alguns exemplares já vendidos no estrangeiro, para o estrangeiro, ou seja, tem livro que... Tem pessoas que já leram o livro, então moram na Austrália, na Espanha, no Canadá, né? Então, eu acredito que isso tenha sido, no primeiro momento, a parte mais difícil, né? Agora, neste momento, a parte mais difícil é que eu não faço propaganda, é só boca a boca. Então, é a divulgação. O que eu faço é divulgar ele nas minhas páginas do Facebook. Eu tenho a página minha, pessoal, e a página do livro. Né? Então eu vou aos poucos divulgando, as pessoas vão olhando, vão comprando, né? Algumas pessoas me procuram por causa do assunto reptiliano, porque muitas pessoas já tiveram contato com esses, vamos chamar essas pessoas encarnadas aqui, e descobriram que essas pessoas eram reptilianas. E aí, você vai no psicólogo e vai falar, olha, eu estou tendo um problema com o reptiliano. O psicólogo não está preparado para isso, né? Então, a pessoa fala assim, não, aqui eu vou buscar. Aí, quando uma pessoa me descobriu e falou, assim, eu gostaria de conversar com você sobre esse assunto. Parece que você entende disso. E eu conversei tranquilamente. Eu não sou terapeuta, não estou fazendo terapia, não estou fazendo propaganda de nada, mas, assim, trocar ideias com essa pessoa que estava muito angustiada com isso. Ela tinha se livrado de um, que às vezes é difícil, porque eles são sanguessugas, são parasitas. Era uma mulher. Né? Eles são parasitas, são seres parasitas, você vê aí em todo lugar, né? Eu conheço muitos casos, hoje revendo a minha história de vida, desde a infância, vendo os meus conhecidos, colegas de escola, a gente começa a trombar com muitos deles aí, né? Pessoas que exploram os outros, que exploram mulheres, né? Como você falou, Marco, eles estão em todos os lugares. Né? E mais, eles são uma coisa que é difícil às vezes das pessoas entenderem, que o psicopata, tem um texto aí nos links abaixo, né? Um texto que eu escrevi, é o seguinte, antes de dizer isso, eu vou dizer, eu sou, assim, eu acredito na lei do Uno, todos são filhos de Deus, inclusive os reptilianos, qualquer raça, todos são filhos de Deus, tudo está no universo, tudo está aí nesse grande jogo. Então, eu não estou aqui julgando nada, eu só estou observando, certo? Nós estamos colocando isso. Então, eu te falo o seguinte, é muito difícil você falar para uma pessoa que naquela família dela existe um reptiliano nascido ali. Como você vai falar? Você imagina só
a quantidade de psicopatas que existem no mundo. Eu vou falar na linguagem que as pessoas entendem, né? Quando eu falo psicopata, é a mesma coisa de reptiliano encarnado. Daqui para frente as pessoas vão entender isso. Então, os psicopatas, os reptilianos, eles não nascem na esquina. Um político psicopata, ele não nasce na esquina. Ele nasce nas nossas famílias. Entende? E é exatamente essas famílias que vão alimentar, que vão gerir, que um dia essas pessoas vão chegar onde eles chegam. Porque ninguém enfrenta. Ninguém quer enfrentar isso. Porque é genético. Geralmente alguém da família, na linhagem da família, passou aquilo para aquela pessoa, né? Isso é uma coisa que eu coloco, é genético. Então, se existe um psicopata, é porque na linhagem daquele psicopata, o pai ou a mãe com certeza, porque, como diz, mangueira de manga, pé de manga, não nasce abacate. Tem que ter a genética ali, não tem jeito. Você não vai plantar limão e nascer manga. Não tem como acontecer isso. Entende o que eu estou falando? Sim. É muito difícil isso acontecer. E mesmo você vê nesses casos de psicopatas que aparecem na mídia. Por que aparecem na mídia? Porque ele matou alguém. Sempre assim. Você vê esse caso dessa garota que matou os pais aí em São Paulo. Suzane, né? Isso, Suzane. Eu pus o vídeo dela aí que eles fizeram agora, uma reportagem na Globo News falando sobre ela. Se você assistir o vídeo e ver ela, gente, a menina com 18 anos de idade, 17 anos de idade, ela planejou. Depois, no dia que ela matou os pais, ela foi para um motel. Parece até coisa daqueles filmes, né? Matou os pais e foi para o motel. Sabe, essas coisas assim que o pessoal fala na literatura absurda? Sim. Então, essas pessoas estão aí, elas estão entre nós, mas ela só aparece porque ela matou os pais. Vou dar um outro exemplo, muito famoso, Guilherme de Pádua, matou a Daniela Pérez. Por que ele apareceu? Porque ele matou. Se ele não tivesse matado, até hoje ele era um ator. Como tem muitos aí, eles são excelentes atores, eles têm uma memória, uma inteligência, os reptilianos, eles têm um QI altíssimo. Muito grande. Isso, amigos meus que entendem mais do que isso, que entendem, essa que eu falo, Marcelo, eles têm um QI altíssimo, eles são muito inteligentes. Como eles são zero emoção, toda a energia vital deles vai para o racional. E a gente começa a entender porque são tão inteligentes, são seres muito ligados à sexualidade, o chakra básico deles, né? No vídeo da Gisele Valim, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ela faz uma brincadeira, fala assim que o reptiliano psicopata, reptiliano, né? É o namorado que muita garota quer ter. Por quê? Porque ele não tem pudor. Ele fala o que você quer ouvir. Ele fala o que você quiser. Se você falar que você é de uma igreja evangélica, ele fala também que frequenta aquela igreja. Ele vai te levando no bico, entendeu? Até conseguir o que ele quer. Mas ainda a gente vai chegar lá, Marcelo. A gente vai chegar no Enneagrama. Assim, a gente vai falar um pouco das bases que você teve para escrever esse livro, tá? O ex-ministro de Defesa do Canadá, o Paul Hellyer, que ele esteve nos anos 60, entre 63 e 67, ele veio a público em 2013 revelar a existência de várias formas de vida. Aí, no caso, ele afirmou que existiriam extraterrestres trabalhando para o governo dos Estados Unidos. O que você pode falar a respeito? Ai, Cláudio, o que eu vejo é que é mais uma autoridade que vem a público mostrar essa verdade para todo mundo. Quem quiser ver, está lá nos vídeos. Isso é público. Aqui no Brasil mesmo, nós temos o General Ochoa, pai, que já faleceu, o General Ochoa, filho, que fala sobre esses contatos extraterrestres. Isso aqui no Brasil. A revista UFO, há pouco tempo, fez uma divulgação através da Força Aérea Brasileira, divulgando vários documentos secretos, né, que estavam lacrados, agora aberto ao público, para quem quiser pesquisar. Quem quiser entender disso, é só ir lá e pesquisar. Está tudo aberto. O Paul Hellyer é uma das pessoas que mais tem feito esse trabalho de divulgação disso. E ele fala especificamente
num vídeo que está aí no link aqui abaixo, né? Isso. Falando justamente sobre quando os presidentes americanos são eleitos, eles recebem informações de várias raças, sendo que uma delas, os reptilianos, eles são avisados para tomar cuidado com ela. Isso ele fala textualmente no vídeo. Sim. Que está no link aqui abaixo, da Posat Filmes. Pois não. Ele diz também que existe um governo dentro de um outro governo, não é isso? E isso daí é só nos Estados Unidos ou é no mundo inteiro? Como é que funciona? Isso é no mundo inteiro que acontece. Sempre tem alguém por trás manipulando, né? A gente vê isso nessas grandes corporações, na indústria armamentícia, indústria que eles chamam bélico militar, que fabricam guerras, porque dá muito dinheiro, uma guerra dá muito dinheiro para essa indústria. E mais, não só dá muito dinheiro, como dá muito sofrimento. E esses seres, em outras dimensões, se alimentam desse sofrimento humano. E aí a gente começa a entender por que tem tanta guerra, guerra fabricada, crises fabricadas, né? Aqui no Brasil mesmo, o Brasil é um país próspero, o Brasil é um país que, como diz assim, tem de tudo. Não precisa ter crise econômica, não precisa ter nada disso. Qualquer um poderia ter acesso a muitas coisas. Por que não tem? Porque somos manipulados. Pessoas que têm uma condição de vida muito precária, a mídia praticamente acaba com essas pessoas, porque fica instigando o desejo em cima dessas crianças pobres para ter um celular. Coitada da mãe. A mãe mal consegue viver e vai ter que dar um celular para aquela criança, porque ela se sente na obrigação disso. Isso é manipular as pessoas, né? E o Paul Heller, ele fala da necessidade de sempre ter um inimigo, né? Ele diz que o primeiro foi o comunismo, depois o terrorismo, e ele fala, por último, os extraterrenos. Então a gente já teve, como você citou aí das guerras, né? A gente já teve Estados Unidos e Iraque. A gente continua a ter a guerra contra o terrorismo. E hoje a gente tem uma guerra iminente aí entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né? Segundo o Chico Xavier, uma data limite, isso na qual a humanidade seria avaliada por 50 anos, e no caso terminado esse período, o nosso planeta e seus habitantes teriam a capacidade de se desenvolver mais rapidamente, gerando avanços inimagináveis numa sociedade mais fraterna e justa. Assim, por que você acha que o Paul Heller, ele disse que os inimigos, depois de comunismo e terrorismo, seriam os extraterrenos? Por que ele falou isso daí? Eu entendo o que ele falou, né? A minha interpretação, né? Que é mais um jeito que ele chama de falsa bandeira. Falsa bandeira é você criar um fato para colher algo na frente. Por exemplo, quando acusaram o Iraque de ter causado aquela destruição das 2 torres gêmeas em Nova York, aquilo foi uma falsa bandeira para atacar o Iraque. Hoje em dia, os próprios americanos que pesquisam isso, sabem disso. Tem muitos vídeos na internet falando sobre isso. O que eles fizeram? Ah, não, foi o Saddam Hussein, foi o Iraque. Vão atacar o Iraque. Depois que atacaram o Iraque, destruíram o Iraque, mataram não sei quantas pessoas dentro do Iraque, falaram assim, gente, não foi bem o Saddam Hussein, mas agora já caiu mesmo, fazer o quê, né? Entende o que eu estou falando? Eles vão eleger um novo inimigo. O novo inimigo agora é o extraterrestre. É ele que é o perigo. Então nós temos de ter cuidado com eles. Vai começar a aparecer naves que não são naves. Não são naves. De fora do planeta Terra, já são naves que eles chamam de engenharia reversa desse governo, por trás desses governos, para criar medo na população. Criando medo, você consegue manipular mais as pessoas. É o que acontece hoje no Rio de Janeiro. O medo faz com que as pessoas peçam que o exército vá para a rua. Quem é que vai pedir exército para a rua, gente? Só o medo. Ninguém quer ver o exército na rua. Quem é que quer sair na esquina e ver um tanque de guerra? Ninguém. Eu não quero. Não é verdade? Então, o medo faz com que a gente tenha essa facilidade de se submeter
a essas manipulações. Assim eu vejo que o Paul Heller deu um aviso. Cuidado, eles vão tentar mais isso. Fiquem atentos, vai ser uma falsa bandeira. Não é verdade. Entende o que eu estou falando? Entendi. Bom, antes de prosseguir, o Marcelo, nós estamos aqui com o bate-papo ao vivo, né, no nosso chat, e o João Batista Mota, ele diz: olá Marcelo, boa noite, estamos juntos. Ele diz também que o Alexandre Franco também manda um abraço. Então, um abraço para o Alexandre Franco e para o João Batista Mota, que nos acompanha. Se tiver perguntas, pode mandar aqui pelo nosso chat. Se tiver tempo, o Marcelo puder responder. Se não der tempo, a gente vai fazer o possível para responder aqui na conversa, nos comentários desse vídeo posteriormente. E nós temos mais uma pergunta, Marcelo, que é o seguinte: segundo Paul Heller, existe um poder maior que controla o dinheiro, a mídia, entre outras coisas. Nas suas pesquisas, o que você descobriu a respeito? Olha, Marcos, isso é minha opinião pessoal, é meu ponto de vista. Não estou aqui pedindo para ninguém concordar com isso, mas eu vou me expressar aqui. Eu acredito que existe um grupo de seres encarnados e desencarnados nesse planeta que sempre buscaram nos manipular, nos explorar, tornar uma sociedade de escravos. Que a gente vê isso nitidamente aí, fora, aqui dentro, em qualquer lugar, né? Se a gente for olhar a história da humanidade, você vai ver que tem muita história de dominação, de nação que dominou a outra nação, que explorou, que fez a outra nação se tornar escravo dela, não é verdade? Sim. Esse grupo sempre agiu aqui no planeta Terra. Só que existem também, né, outros grupos de luz muito mais superiores, eu acredito, que esses grupos que estão nos influenciando agora, que querem nos dominar, vamos dizer assim, né, que estão de olho neles. E o que acontece? Sei também que muitos desses negativos, eles já estão começando a ser exilados do planeta Terra. Né? Então, o que acontece? Eles estão, assim, eu acredito, nas suas tacadas finais. Por isso que a gente está vendo hoje em dia tanta gente, nessa dicotomia, tanta gente buscando coisas ligadas a autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoajuda, e uma boa parte da população simplesmente enfiando o pé na jaca. Mas a gente tem que respeitar, cada um está no seu momento, cada um está no seu caminhar. Mas entre nós aqui, no nosso bate-papo, o que eu posso te dizer é o seguinte: nós temos de buscar sempre a luz, nós temos de buscar sempre uma informação luminosa que possa libertar as pessoas, que possa trazer pessoas como Paul Heller aqui para a nossa tela e compartilhar isso com as pessoas, né? Eu falo assim, eu sempre me reúno com alguns amigos para assistir vídeos, compartilhar, porque outras pessoas não fazem isso também. Acredito que muitas pessoas estão fazendo isso pelo planeta inteiro, não é só nós aqui do Brasil, assim como nós estamos falando aqui, outras pessoas estão fazendo isso aí também, aí fora, né? Sim. E sobre o Eneagrama, Marcelo, por que citar o Eneagrama para explicar algo que é cósmico, ou seria essa questão cósmica, ela já está enraizada em nosso planeta? Olha, Marco, o Eneagrama também é uma sabedoria que vem de fora do nosso planeta. Ela não é uma sabedoria que nasceu aqui no nosso planeta, né? São raças que querem o nosso bem, que estão nos acompanhando, como o Fábio da Santoro fala, como a Mônica de Medeiros fala, como a Cássia Faria fala, né? A Cris de Pascoal, Kátia Gaia, várias dessas pessoas que são pioneiros nesse assunto já estão falando isso. Tem seres que querem o nosso bem, estão nos acompanhando aqui. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, o que acontece em relação ao Eneagrama?
O Enneagrama é um instrumento de autoconhecimento. É um instrumento que foi dado para nós nos ajudar no nosso autoconhecimento pessoal. Tem muitas pessoas que usam o Enneagrama na parte de RH de empresas. É excelente. É um jeito de você usar. Eu acho fantástico. Mas o principal que eu vejo é você no seu autoconhecimento. No caso específico do livro, eu usei como um instrumento de análise dessas personalidades reptilianas psicopáticas. E quando eles nascem aqui, eles estão sujeitos a esses 9 tipos enneagramáticos também, que vai facilitar com que a gente possa olhar para eles, perceber o jeito de ser deles, mas cada um do seu jeito. Porque tem uma variação muito grande em relação a isso. Eu sempre digo, cada caso é um caso. É isso. Sim. Depois que você cita as suas bases, você começa a ligar os pontos, dando alguns exemplos. Você acredita que o Enneagrama acaba sendo mais confiável do que a visão ultradimensional ou a percepção espiritual? Não, as duas coisas se complementam, sabe, Marco? Eu acho que um ajuda o outro. Eu acho que a gente tem que usar esses instrumentos que estão aí à disposição da nossa sociedade. Aqui embaixo no link eu indico vários livros sobre Enneagrama. Você pode ir numa livraria comprar, você pode ir na internet buscar. Tem disponível gratuito. Qualquer pessoa tem acesso hoje em dia a essa informação, né? Eu acho que isso daí é uma coisa muito importante hoje em dia, que as pessoas estão tendo mais acesso à informação de uma maneira gratuita, coisa que antigamente não acontecia, né? A internet está possibilitando isso, as redes sociais estão possibilitando isso, do mesmo jeito que nós estamos aqui neste momento falando sobre isso, nós estamos passando essa informação, as pessoas no futuro vão buscar isso também. Então o Enneagrama, essa visão cósmica, essa visão mais ampliada sobre relação à ufologia, que nós chamamos de ufologia, mas na realidade o que é? É um universo, ele tem várias raças, e nós somos mais uma dentre várias dessas raças, os nossos irmãos cósmicos mais velhos, né? Nos passam algum conhecimento, mas o livre-arbítrio é nosso, ninguém vai vir aqui nos salvar. Tem gente aí que acha que vai descer uma nave, resgatar os bonzinhos e vai levar para um planeta resolvido. Pode desistir disso, meu amigo. Sabe? Como Jesus disse, cada um que vá lá e plante o seu talento, que use o seu talento, não guarde o seu talento. É isso que eu penso que nós estamos fazendo aqui. Você, o Cláudio e todas as pessoas que vão nos assistir no futuro aí, use o seu talento, passe para frente, ajude as pessoas, sirva as pessoas. Eu venho de uma universidade, que é uma universidade pública, Universidade Federal de Minas Gerais. Quem foi que pagou a minha universidade? O povo. Eu tenho que devolver isso para o povo. Foi o povo que pagou a minha universidade. Eu tenho essa responsabilidade para com essas pessoas. Qualquer pessoa que compra um saco de arroz está pagando imposto. Esse imposto que pagou a minha universidade, pagou meu estudo. Eu estou aqui simplesmente devolvendo para eles dessa forma. É um dos jeitos que eu tenho de devolver isso. É maravilhoso, é fantástico essa sua visão, e te dou os parabéns por você ter essa visão, essa percepção e esse sentimento de devolver para o universo de alguma forma aquilo que você recebeu, né? Então é uma forma de você contribuir para a sociedade que contribuiu contigo na tua formação. Marcelo, nós temos aqui uma pergunta do João Batista Mota. Ele diz o seguinte: Marcelo, você acredita que existe algo no ar pelos momentos procurando cada vez o assunto ufologia? Não sei se eu entendi bem a pergunta. De onde sai essa manifestação? Deixa eu recapitular. Ele fala: você acredita que existe algo no ar pelos movimentos procurando cada vez mais o assunto ufologia? De onde sai essa manifestação? Desculpa, Marcão, te cortar aí. Dá um grande amigo, João Batista, um grande amigo aí do Fortrans, né, aqui de Belo Horizonte, um grupo fantástico que está fazendo um trabalho de divulgação dessa ufologia, assuntos transpessoais, né, um trabalho seríssimo aqui na Universidade FUMEC de Belo Horizonte.
Ô, João Batista, eu acredito que sim, que esse assunto ele está vindo mais à voga, porque as pessoas estão buscando mais, as pessoas estão querendo mais, as pessoas querem saber, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que não têm condição de frequentarem livrarias, elas não têm condição de ler o livro, mas ela fica dentro da livraria lendo o livro. Porque ela quer aquela informação, ela só não tem dinheiro para comprar aquele livro, mas ela está buscando ali dentro. Como as bibliotecas geralmente não têm livros sobre esses assuntos, o que é o recurso que ela tem? É a internet, ou então ir numa livraria e dar uma olhada ali, né? Então as pessoas estão buscando mais isso, as pessoas estão mais interessadas nisso, as pessoas estão buscando informação para saber por que acontece isso, quem são esses seres que aparecem aí, né? O que esses militares que estão falando sobre esses seres, estão divulgando aí, quem são esses seres? Como é que isso acontece? Operação Prato aqui na Amazônia. Como é que isso ocorreu? Né? O caso Varginha, tão famoso, com tantos depoimentos fantásticos, pesquisas de ufólogos seríssimos, tipo Marco Petit, que escreve livros que eu acho assim, são pesquisas científicas, mostrando documentos para trazer à luz para essas questões. Então, João, eu acredito que sim, eu acredito que quanto mais tempo passar, mais pessoas vão se unir a nós, que já estamos aqui, né? E vão querer mais esse assunto. E nosso dever é espalhar, é divulgar, né? É poder trazer mais luz sobre esse assunto. Tá certo, viu, Marcelo? E o João Batista, ele continua escrevendo aqui. Ô, João, obrigado aí por estar acompanhando a gente no nosso canal. E ele te pergunta o seguinte: como foi descoberto e colocado como ponto de personalidade humana? Onde nasceu esse princípio, ou sua real origem? Não entendi a pergunta, você pode repetir? Como foi descoberto e colocado como ponto de personalidade humana? Onde nasceu esse princípio ou sua real origem? Quem faz a pergunta? É o do João Enneagrama, Batista. tá? É do Enneagrama. Ah, isso, exatamente. Obrigado, Marco. Agora foi você que me ajudou. Ninguém sabe essa resposta. Eu vou te falar, o Enneagrama até hoje ninguém sabe quem foi que colocou ele aqui, de onde que ele veio, sabe? Ele era uma tradição milenar que era passada oralmente de discípulo de mestre para discípulo, ou seja, de boca a ouvido, né? Mas ninguém sabe de onde que isso veio, né? Dizem que uma pessoa chamada Gurdjieff trouxe isso para o Ocidente. Mas ele só trouxe, ele só disponibilizou isso aqui. Na realidade, já existia isso no Oriente. Existia em outras, eu acredito que existia em outras culturas também. Ninguém é pai disso, ninguém é dono disso. Isso pertence, isso é um patrimônio da nossa humanidade que foi disponibilizado por nós. Agora, a origem disso, ninguém sabe. Entendi. Deixa eu te dizer o seguinte, assim, você fez várias pesquisas, né? Agora, você descobriu algo mais sobre os extraterrenos, sem ser os reptilianos, ou você só pesquisou reptilianos nas suas descobertas aí, suas pesquisas? Olha, Cláudio, a gente acaba sabendo um pouquinho de cada coisa, né? Tem várias raças que interagem com a gente, né? Vamos dizer, da nossa humanidade. Quando eu falo a gente, é a nossa humanidade. Os mais famosos são os ditos greys, né? Os cinzentos, que tem também os greys positivos, os negativos. Ah, isso é uma outra coisa que eu acho que seria importante eu falar aqui. Todas as raças, todos os seres do universo estão sujeitos a estar fazendo coisas positivas ou fazendo coisas negativas. Não é privilégio de ninguém. As pessoas, os seres que estão na ignorância dita, na sombra, como é dito, assim, né? Eles são ditos negativos. Então, eu te falo o seguinte, tem muitos seres humanos também, seres humanos, que a gente pode chamar de negativo, que adota um sistema negativo de ser. Uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que explora outras pessoas, ele não é psicopata, ele não é reptiliano, mas ele falou, opa,
isso aqui é uma coisa interessante, eu vou adotar esse estilo de vida aqui porque dá certo. Então eu te falo o seguinte, eu estou tirando esse peso, esse estigma de negativo, porque negativo é tudo aquilo que não traz o bem para as pessoas, o bem comum. Isso tem que ficar, acho que tem que ficar bem claro. Agora, o que acontece? Tem muitas raças no universo. O Fábio de Santoro mesmo fala dos uranianos, de outras dimensões, que nós dizemos que nós estamos na terceira dimensão física. Então, são outras dimensões, são seres muito mais adiantados do que a gente, seres que já são pura energia, vamos dizer assim. Mas são nossos irmãos também, nós não somos nem piores nem melhores que eles. Isso também é outra coisa que a gente tem que entender. Cada um de nós traz dentro de nós essa chamatrina do universo, esse que a gente chama de o Cristo cósmico, dentro de cada um de nós. Pode ser reptiliano, pode ser grey, pode ser uraniano, pode ser pleidiano, pode ser felino, pode ser humano, gatinho da esquina, cachorrinho dentro de casa. Todos nós temos essa divindade dentro de nós. A plantinha, o mineral, as montanhas, todos esses reinos trazem essa energia divina dentro dela. Agora, como que a gente vai usar isso que nos torna ou positivos ou negativos? A gente tem o livre-arbítrio. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida, não estou falando aqui que sou santo, mas pelo menos hoje eu tenho consciência disso e falo, a partir de hoje, eu não quero mais isso para mim e nem para os outros. Essas coisas que a gente tem que... vai crescendo. A partir do seu dia, de hoje, esquece o passado. Hoje, a partir de hoje, eu não quero mais isso para mim e não vou mais passar isso. Eu não quero alimentar essas coisas. Eu não vou mais alimentar uma empresa que fabrica coisas que prejudicam outras pessoas. Porque não adianta reclamar do lobo mau se a gente alimenta o lobo mau. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que assim, eu não vou citar a empresa, mas eu não compro mais nada dessa empresa. É uma multinacional. Ela fabrica uma papinha para criança. É muito comum essa papinha para criança. Uma professora minha de química, há muito tempo atrás, fez uma análise dessa papinha para criança. Papinha para bebê, hein, gente? Olha só, para bebê. E descobriu que essa papinha e nada, é preferível você ficar com nada, que ela só prejudica. É preferível. Pois é, então, se eles fazem isso, fabricam papinhas para bebê, para prejudicar as pessoas, isso é o meu modo de ver. Não estou aqui querendo que ninguém concorde com isso. Imagina o que eles não vão fazer com as outras pessoas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim. Perfeitamente. O grau do problema. E outra coisa, fazer propaganda para tirar o leite de amamentação da mãe natural. Porque você só pode usar o leite de lata, o leite em pó. Vocês lembram dessas propagandas? Sim. Pois é, vou citar o nome da empresa, mas uma empresa que faz propaganda para tirar a amamentação materna, que é exatamente o que o filho precisa, para ir comprar no supermercado, ou seja onde for, o leite em pó, num país de miseráveis, é brincadeira, né? Com certeza. Viu, Marcelo? Então, vamos para as duas últimas perguntas, é um bate-bola, é rapidinho, tá? Vamos lá. Me diz uma coisa, você gostou de ser escritor? E outra coisa, você pretende lançar outro livro com outro assunto? Talvez alguma outra hora? O que você pensa a respeito? Ou você está vivenciando esse momento e vai deixar para depois, pensar depois? Olha, Cláudio, eu estou nessa segunda leva, eu estou vivenciando, estou curtindo, estou gostando bastante. Eu gosto demais de trocar ideias, eu gosto quando as pessoas leem o meu livro, depois vêm atrás de mim, né? Me falar o que ele viu do livro, que aquilo possa ter ajudado ele em algum momento, sabe? Eu gosto quando, assim, eu fico satisfeito quando o livro ajudou de alguma forma essas pessoas. Isso eu fico muito satisfeito. Porque um livro é como se fosse um filho que você põe no mundo. Ele vai ter um mundo aí, né? Ele tem a sua própria vida. O livro,
eu disponibilizei ele também no site da Amazon. Então, hoje em dia, qualquer lugar, qualquer pessoa do mundo entra no site da Amazon e pode comprar esse livro. Pessoa de Portugal, pessoa na África que fala o nosso idioma, né? Então, tá disponível. Então, eu falo assim, eu estou curtindo isso. Não sei o que vem pela frente ainda. Eu estou trabalhando em cima da divulgação dele. Então, gosto de conversar, gosto de compartilhar. Qualquer pessoa que quiser escrever, tem aí no site, no meu site, tem lá um endereço, Livro à Origem, contato@livroaorigem.com.br. Pode me escrever, eu respondo, troco informações, passo essas informações para frente. Esse bate-bola aí, esse bate-papo legal, né? Que eu acho que a gente tem que sempre manter, para trocando ideias. Entendi. E a última pergunta ia ser que eu dei uma fuçada no seu Facebook, e o Marcos Sartori sabe que eu costumo fazer isso, faço uma varredura, quando a gente faz a pesquisa sobre alguém, né? A gente fuça tudo. E aí eu vi que você ia lançar esse livro no exterior, em formato digital, né? Você já falou da Amazon.com, né? E agora ele vai ter um translate, né? Ele vai ser traduzido, é isso? Em outras línguas para você poder lançar ou não? Ou só em português? Eu já fiz alguns orçamentos para passar ele no idioma do inglês, né? Mas como eu sou o patrocinador do livro, né? Eu tenho que ter, vamos dizer, cautela, porque tudo custa dinheiro, tudo são recursos, né? Então, por enquanto, esse projeto de transformar ele em inglês vai ficar para um futuro, eu espero que um futuro breve. Né? Não é nada de impossível. Hoje em dia é muito tranquilo fazer isso, né? Principalmente nessas plataformas eletrônicas, MOB, PDF. E vamos ver, né? Eu acredito que ele tem seu próprio caminho, ele é independente de mim. Esse livro, ele é independente de mim, né? Ele está no mundo, já está no mundo, está publicado, como eu posso dizer, ele se tornou público. Né? Muitas pessoas têm, muitas pessoas que eu acho que são formadores de opinião já têm esse livro. Sei que muitas pessoas da área médica, psicológica, psiquiátrica têm esse livro também, mas é claro que uma sociedade com tanto preconceito em relação a esses assuntos de ufologia, raças extraterrestres, é claro que essas pessoas vão se resguardar no direito de não aparecer. Eles vão ler, vão entender, vão saber, mas não vão, né, querer botar a cara a tapa como eu estou fazendo aqui, porque eu sou engenheiro, eu não sou médico nem psicólogo, né? Então não vai ter nenhum conselho de medicina, nenhum conselho de psicologia atrás de mim falando que eu não posso falar isso. Ao caso de algumas pessoas que eu sei, né, psicólogas que tiveram problema em relação a isso, porque são pioneiros. Todo pioneiro é quebrador de pedra, né? Todo pioneiro sofre isso. Todo pioneiro está sujeito a isso. Mas tudo bem, eu estou disposto a pagar o preço, né? Estamos aqui, né, pagando preço por isso. Você sabe bem o que eu estou dizendo, né? Sim. Bom, estamos chegando ao final. Mas eu não posso deixar eu não posso finalizar sem antes agradecer o João Batista Mota, que nos acompanhou pelo chat, o Alexandre Franco, também a Débora Diniz, que inclusive acabou de dar os parabéns para você, Marcelo, pelo seu trabalho, pela sua coragem. Ela acabou de fazer aqui algumas perguntas, alguns apontamentos. Débora, desculpa, a gente não vai conseguir fazer agora, mas nós vamos passar a sua pergunta agora para o Marcelo, e se ele puder, ele vai responder aqui embaixo desse vídeo, tá? Marcelo, muitíssimo obrigado de todo o coração, eu agradeço a sua participação, a tua disponibilidade, o teu empenho em estar aqui conosco hoje. Nós sabemos que não foi fácil, nós sabemos que você também se dedicou bastante para estar aqui hoje. Muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pelo teu carinho e pela tua coragem também, pelo trabalho que você desenvolve. Quero agradecer também meu amigo e parceiro nessa grande live sem tema, Antônio Cláudio Guzmão. Muito obrigado pela parceria de sempre. E nos acompanhe nas redes sociais, já está aparecendo aqui na tela,
Facebook, mande e-mail para livesemtema@gmail.com. Faz tempo que você não fala isso. Faz tempo que eu não falo. E também pelo Twitter. Nos acompanhe pelas redes sociais, também tem o Instagram. E até a próxima quarta-feira, às 21 horas, com mais uma live sem tema. Gente, muito obrigado, um forte abraço a todos. Eu agradeço, Cláudio, Marcos, grande abraço, né? E para as pessoas que estiveram conosco, compartilhem este vídeo com outras pessoas. Isso que a gente pede. Compartilhem como nós estamos aqui compartilhando com vocês. Isso aí. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.